Irmãos e irmãs, com que alegria nos reunimos para ouvir com o coração a palavra de Deus para este domingo, primeiro domingo de junho, hoje na solenidade da Ascensão do Senhor. O Senhor Jesus, que venceu a morte, subiu ao céu. Ele é o Senhor, Ele está à direita do Pai. Estamos com o evangelista Lucas, no capítulo 24, versículos 46 a 53. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali, ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos celebrando hoje a Ascensão do Senhor. Como acabamos de ouvir no Evangelho, a sua volta para o céu. É claro, a Ascensão do Senhor só pode ser compreendida dentro do mistério pascal, a morte e a ressurreição de Jesus. A ascensão como plenitude pascal. É Jesus que, tendo vencido a morte, entra definitivamente na esfera de Deus. Ele que saiu de junto de Deus, como diz o Evangelho, e estava voltando para Deus. Portanto, não podemos compreendê-la no horizonte humano, com as categorias humanas, físicas, ou, quem sabe, como uma viagem interplanetária, Jesus subindo e desaparecendo. Onde será que ele estaria a essas alturas se ele estivesse subindo a olhos vistos, a olhos humanos? Também não foi um adeus. O ressuscitado não deu um adeus, mas ele voltando para junto do Pai, permanece como luz, luz para os seus. A luz do seu Espírito continuará iluminando os seus, a luz que vem do alto. De fato, lá no capítulo 1 de Lucas, no versículo 25, Lucas diz que pela força do alto, quer dizer, pela força de Deus, Jesus se encarnou no seio da Virgem Maria e se fez homem. Agora, por essa mesma força, a força do Espírito, Jesus, voltando para o Pai, para o céu, se encarna na vida dos seus seguidores. O Espírito, portanto, é o poder de Deus presente na vida,
presente na caminhada da comunidade, levando-a a discernir os acontecimentos. E no discernimento desses acontecimentos, continuar anunciando a presença dele. Porque ele venceu a morte e ele vive. E é claro, então, os discípulos de Jesus não estão órfãos. O ressuscitado não os deixa sozinhos. Eles agora serão capazes, pela força do Espírito, de compreender todo o projeto que ele realizou, já presente lá no Antigo Testamento. E que ele, o ressuscitado, é o centro desse projeto revelação de Deus. Lucas descreve a cena de Jesus sendo levado para o céu. E o que ele tem presente quando ele descreve esta cena? O Antigo Testamento, precisamente o livro do Levítico, capítulo 9, versículos 22 a 24. O que nós lemos lá? Arão levantou as mãos em direção ao povo e os abençoou. Havendo assim realizado o sacrifício pelo pecado, entrou na tenda da reunião. Diante do que via, o povo gritou de alegria e todos se prostraram com o rosto por terra. Em Lucas 24, 50 a 52, o que é que nós lemos? Que Jesus levou os discípulos para fora da cidade, até perto de Betânia. Aí ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastava-se deles. Ia, se a gente pode assim dizer, sendo levado, estava voltando para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, voltaram para a cidade. De que modo? Com grande alegria. Tudo o que aconteceu na paixão e ressurreição de Jesus começava então a ser iluminado. E assim, irmãos e irmãs, com a ascensão começa um novo tempo, o tempo da igreja. Doravante, os cristãos têm um único sacerdote, cuja bênção é plenamente eficaz, porque sua presença decorre da entrega de sua vida, entrega que ele fez na liberdade e com amor. Ele, que não foi tirado dos seus, mas que só pode entregar o Espírito prometido, é que sustentará a vida da comunidade. Para Lucas, começa então o tempo da igreja. E o tempo da igreja qual é? Hoje, mais do que nunca, o tempo do testemunho. Não sem perseguição. Uma igreja que não testemunha e não faz a experiência da perseguição, não pode ser considerada a igreja de Jesus Cristo. É preciso lembrar sempre a mensagem do ressuscitado para João, lá na ilha de Pátimos. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou o vivente, estive morto, mas estou vivo para sempre. E para ele, o tempo de Jesus, para Lucas, e o tempo da igreja, constituem um só tempo de salvação. Como é o testemunho do ressuscitado em nossa vida, na vida de nossas comunidades, meus irmãos e minhas irmãs? Nós somos uma igreja alegre. O Papa Francisco diz que para que nós possamos convencer os outros, precisamos ser uma igreja alegre, uma igreja aberta, uma igreja que não tem medo de ir ao encontro das pessoas. O nosso testemunho precisa ser convicto, precisa ser fiel. Aqueles que chegam na comunidade, aqueles que se aproximam,
encontram nela, na liturgia, nos grupos, nos movimentos, condições para fazer a experiência dele, a experiência do ressuscitado? E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito